Olá, gostaria de contar um pouco da Igreja Evangélica Betânia no bairro Lagomar, no Rio de Janeiro, cidade de Macaé. O nosso vínculo, eu e Daniela, com a Igreja Betânia começa em 2005, quando recebemos um convite do pastor Paulo Magalhães para fazer parte deste projeto de iniciar a Igreja Betânia no bairro Lagomar. E fomos desafiados, na verdade, e então topamos esse desafio. Em 2006, no dia 27 de janeiro, nós estávamos desembarcando na cidade de Macaé para conhecer então o bairro Lagomar e começar esse desafio. Desembarcamos na rodoviária, fomos recebidos por um irmão que nos levou até o bairro. Nesse dia eu me lembro que estava caindo uma forte chuva, mas esse irmão nos levou até o bairro e já era quase impossível entrar no bairro, de tanta chuva que havia. E ali chegando no bairro, nós fomos assustando com a situação em si. Cada lugar que ele passava, nós ficamos assustados com a situação. Mas a alegria daquele irmão foi nos contagiando também. E nós começamos a conhecer o bairro a partir desse momento, junto com eles, e começamos a sonhar junto com essa igreja. E começamos a fazer parte desse bairro. O bairro não havia pavimentação, né? Não havia uma rede elétrica que atendia de forma eficiente o bairro, porém era um bairro que estava desordenado, mas estava em fase de crescimento, e ali nós estávamos iniciando essa igreja. Uma casa pequena, no fundo, numa travessa. Começamos ali com 2 famílias e começamos a discipular aqueles irmãos, começamos a projetar nos irmãos a mensagem da cruz. Saímos fazendo evangelismo de rua, ia fazendo contato com as pessoas na rua e trazendo essas pessoas para a igreja. No final de 2006, nós estávamos com 36 pessoas sendo assistidas nessa igreja, pessoas que estavam sendo já trabalhadas para essa igreja. Retornamos para o Seminário Betânia, ficamos 1 ano fora e retornamos então ao começo da igreja novamente. Quando chegamos ali, muitos daqueles irmãos haviam ido embora, não estavam mais ali na igreja e tivemos que começar o trabalho praticamente do zero. Havia muita coisa acontecido durante esse período em que ficamos fora. E agora era um novo desafio para a igreja, era um novo desafio para a família pastoral. E então nós começamos a novamente, agora um pouco mais árduo, esse novo começo da igreja. E ali nós, em busca no Senhor, em oração, nós começamos a levar novamente o Evangelho de Cristo Jesus para as famílias e começamos a trabalhar exatamente com isso, famílias, construir famílias fortes. Então foram chegando pessoas, amigas, e ali nós fomos falando de Jesus e começando a história novamente da igreja. E eu me lembro que em um dia nós estávamos para realizar um culto e a presença do pastor João Luiz, ele estava na igreja e nesse dia ele nos desafiou a começar a sonhar em comprar um local e começar a igreja, já que o terreno que nós tínhamos, ele havia sido invadido. Então nós, tomado desse desafio, nós então encaramos, compramos o terreno e começamos a construir. Uns poucos irmãos que tinha, mas os irmãos fiéis, começamos a construir a igreja, devagarinho fomos construindo ali e de repente a igreja havia construído, a igreja já estava pronta. Então nós mudamos dessa casa pequena e fomos para essa nova estrutura e começamos ali agora com uma nova cara, uma nova roupagem, né? A caminhar novamente,
e pregando a mensagem da cruz, pregando o evangelho de Cristo Jesus, levando o homem a viver uma vida de santidade. E ali então nós começamos a Igreja Betânia em Macaé, no Rio de Janeiro. Nesse período, a minha esposa ficou grávida, nós tivemos um filho, Pedro Rafael, cresceu ali na igreja ali, foi crescendo junto com os irmãos, mas os desafios da igreja, ela foi chegando e as turbulências foram chegando. Nesse momento nós tivemos tamanhos desafios que há um ponto de talvez nós pensarmos em desistir de tudo e até mesmo fechar as portas da igreja. Mas o que nos vem à mente, à lembrança, é da palavra do Senhor, onde ela vai nos dizer que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E é exatamente em cima dessa palavra que nós oramos, colocamos em oração e declaramos que aquela igreja, ela estava ali no bairro para curar famílias, que ela estava ali no bairro para transformar vidas. E nós começamos a perceber isso na vida das pessoas sendo transformadas. Mesmo o inimigo destruindo famílias, bagunçando no meio das vidas das pessoas, nós também estávamos vendo Cristo Jesus transformando a vida de famílias. Nesse período da igreja, nós estávamos contando, eu e a minha esposa, nós realizamos mais de 9 casamentos nesse período. Então, uma igreja que ela foi para transformar vidas, para mudar a história de muitas famílias que estavam vivendo desordenadas. E o Senhor nos colocou ali com um propósito. Nós sonhamos com aquela igreja, nós sonhamos com aquelas pessoas e Deus nos concedeu esse privilégio de pastorear essa igreja, de estar junto com essa igreja. A Igreja Betânia em Macaé é uma igreja que nós amamos. Quando nós falamos da Igreja Betânia em Macaé, nós falamos de uma família de irmãos, uma família de pessoas que realmente servem a Cristo Jesus, vivem o Evangelho da cruz, não tem medo de desafios, pessoas que têm uma força muito forte, pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que são tementes ao Senhor. Nós sabemos que o inimigo ele faz de tudo para destruir a vida das pessoas, mas nós sabemos que aquele que é do Senhor, o inimigo não toca, o inimigo não tem poder. E a Igreja Betânia em Macaé, ela é uma igreja exatamente assim, uma igreja onde o Senhor tem cuidado, onde tem famílias que têm dado frutos naquele lugar. A Igreja Betânia no Lagomar, ela é a nossa família. E eu gostaria de deixar aqui para os irmãos a palavra de Cristo Jesus, que contra a igreja do Senhor, que contra a estrutura tanto física do homem, quanto a igreja em si, ela não vai ser destruída, porque o Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. Por isso que a palavra é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essas palavras de Jesus Cristo, ela é muito clara para a Igreja Betânia, porque é exatamente isso. É uma igreja firme e forte e que tem permanecido na presença do Senhor.